Olá, muito boa tarde. Está iniciando o Inove Podcast desta quinta-feira, hoje, dia 24 de abril. Hoje nós estaremos entrevistando o jornalista e advogado Marcos Teixeira. Está aqui conosco o jornalista Sam Almeida. Sam, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom com vocês? Tudo em paz, tudo beleza? Estamos ao vivo pelo canal do YouTube da Faculdade Estácio, da Inove também e da AGECOM, né? Vamos dar aqui boas-vindas ao nosso entrevistado, jornalista Marcos Teixeira. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a vocês, dizer que é um prazer, né, e agradecer a oportunidade. Eu gosto muito sempre, né, de vir às escolas de comunicação para conversar e também para ouvir os estudantes que no futuro breve, né, serão meus colegas de profissão. Ok, Marcos, a gente sabe da sua trajetória, uma trajetória na imprensa piauiense, né, formado pela Universidade Federal do Piauí, e sabemos também do seu engajamento enquanto comunicador, não só na televisão, mas também no rádio piauiense. Essa sua trajetória, como começou tudo? Na verdade, eu fui muito influenciado pelo rádio, né? Foi o rádio que me trouxe para o jornalismo. E eu era, assim, um ouvinte muito assíduo, né, das rádios pioneiras, da difusora de Teresina, e figuras como Joel Silva, né, Dídimo de Castro, Eiden Cunha, Carlos Said, Carlos Augusto, Deoclésio Dantas, o Tomás Teixeira, né, dentre outros, assim, são meus ídolos, né, porque eu acompanhava todos no rádio, depois no jornal escrito, mas eu costumo dizer que foi o rádio, né, o rádio AM, né, esse veículo apaixonante ali das décadas de 60, 70 e 80 que me trouxeram para o jornalismo. Eu era daqueles que acordava cedinho já com o rádio aqui na orelha, né, para ouvir ali a revista noticiosa pioneira. Então, sempre gostei muito do rádio e daí o despertar para o jornalismo. Realmente, quando você fala aí da revista noticiosa pioneira, nos relembra exatamente esse grande projeto do saudoso Dom Avelar Brandão Vilela, né? A Rádio Pioneira, que tem realmente um trabalho incansável na comunicação. Mas aqui conosco também o jornalista Sam Almeida. Boa tarde, Sam. Boa tarde. Boa tarde, Sam. Como foi chegar aqui nesse calor? Eu já estou meio que acostumado, né? Eu nasci no sertão do Piauí, então eu até prefiro mais o calor do que o frio, né? Aquele calor intenso ali do BR-Obrol incomoda a gente, né? Mas eu até prefiro mais calor do que frio. Estava acompanhando um pouco a sua história, né? E você tem mais de 30 anos de carreira. E eu fico me perguntando quais eram os desafios da época, né? Que você tinha. Afinal de contas, naquela época era tudo analógico. Então, sim. Como era mais ou menos a sua vivência de jornalista na época? Eu acho que as novas tecnologias, né, elas vieram exatamente para... Tem um lado bom e tem um lado ruim, né, mas elas vieram exatamente para ajudar o jornalismo. Eu sou de uma época de que a gente tinha que fazer praticamente tudo, né? O jornalista tinha que se virar nos 30, né, para colocar um telejornal no ar, né, para fazer a reportagem. Hoje você tem uma redução no número de equipamentos, o acesso à notícia é bem mais fácil, né? Você liga um computador e tem acesso às informações do mundo inteiro. E quando eu comecei, não, né? Era bem mais difícil. Tinha a figura ainda que tem hoje, mas ele tem outros meios do chamado rádio escuta, né? Que tinha que ter um contato com a polícia, com o corpo de bombeiros e com outras instituições ali bem cedo, né? Para saber o que estava acontecendo na cidade. Então, eu acho que a inovação tecnológica, ela trouxe isso, né? Mais facilidade no acesso à informação, os equipamentos mais modernos hoje, né, facilitam muito a vida do jornalista. Mas eu acho, assim, apesar desse avanço tecnológico, com a IA que a gente tem hoje, né, eu acho que nada jamais vai substituir o trabalho do repórter. Eu sou de uma escola do jornalismo, eu costumo dizer que eu sou repórter por essência, né? Eu nunca fiz TV pensando em ser apresentador, né? Eu fiz sempre TV pensando na reportagem e quero fazer isso até o final da minha vida.
E eu acredito muito no que disse o professor Ricardo Couto, né, que é um dos jornalistas mais importantes desse país, de que lugar de repórter é na rua, é onde os fatos acontecem. Por isso mesmo é que eu acho que a IA não vai atingir a nossa profissão. Não existe notícia, não existe fato, ninguém é capaz de contar se você não tiver lá o repórter no local, né, para ouvir, para contar a dor das pessoas, para reportar, para levar isso até o público. Muito bom muito bom mesmo. É interessante que a gente consegue ver que tem muito amor, né, no que você fala sobre a sua profissão, como você encara o jornalismo como algo sério, né? Tem uma fala sua que o repórter tem que aparecer menos que a notícia, né? E eu acho isso fundamental, porque mesmo você sendo tão famoso e aparecendo tanto, as suas matérias falam mais do que de fato a pessoa. Eu acho isso bastante interessante. Eu acho que, olha só, é tão bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? Eu até às vezes, conversando ali com o Marcelo Magno, na hora do programa cedinho, do Jornal da Clube, que é uma outra paixão que eu tenho, que é o rádio, que é essa que eu acabei de fazer. Eu não entrei no jornalismo para aparecer na TV, né? Eu nem imaginava. Foi por acaso que surgiu essa possibilidade. Na verdade, quando eu ingressei no jornalismo, era pensando em trabalhar como repórter no rádio, né, que era o auge do rádio AM. A TV me pegou antes, digamos assim. E por isso mesmo é que eu acho que nada é mais importante para o jornalista do que a notícia, né? A gente tem que sempre trabalhar com esse pensamento de que a função do repórter, a função do jornalista é transmitir e buscar ao máximo, né, se aproximar da realidade, né, para que a gente possa transmitir os fatos com fidelidade. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube. Para você que está chegando agora, a entrevista aqui é com Marcos Teixeira. Ele é jornalista do Sistema Clube de Comunicação, também advogado. Estamos também aqui com o jornalista Sam Almeida. Marcos, o jornalismo pode mudar, digamos assim, a vida da população? Com certeza. E aí eu costumo usar uma frase que eu acho que a desinformação, assim como a corrupção, ela pode levar à morte das pessoas. Porque a informação correta, ela proporciona cidadania, né? E se você tem uma sociedade cidadã, conhecedora dos seus direitos, dos seus deveres, né, você vai ter, com certeza, uma família, uma sociedade cada vez melhor. Por isso é que eu acho que a informação correta, na dose certa, por isso que eu acho a importância dessa formação acadêmica, né? Porque eu acho que a academia ela é fundamental para a gente aprender a coletar a notícia, como também o impacto que essa notícia vai ter perante o público. Isso você só aprende aqui, né? Só aprende na universidade, só aprende na faculdade, só aprende na academia. Eu respeito muito os profissionais de batente, eu acho que eles têm um talento, né? Mas o conhecimento que tem sociológico, filosófico por trás da informação, você só aprende aqui na academia. Realmente, em relação a toda essa sua fala, o que causou, o que pegou de surpresa para vocês? Qual o impacto que chegou para vocês na época que foi colocado que não era necessário o curso de jornalismo para ingressar nesta vocação? Essa a minha preocupação, porque essa decisão do Judiciário, na época uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que quando a lei de imprensa estabelecia ali a obrigatoriedade do diploma, ela estava cerceando o direito à informação, que não é verdade. Né? Hoje você vê os mais diferentes profissionais, você tem um economista que tem um blog, você tem um advogado que escreve sobre matéria jurídica. Então, eu acho isso, assim, foi um grande equívoco do Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que o diploma, ele é importante sim, porque só na academia, só na universidade, só na faculdade é que você tem a discussão filosófica, sociológica, do impacto da informação, do impacto da notícia. Eu acho isso, assim, de suma importância para quem quer fazer jornalismo sério. Ok, nós estamos no canal do YouTube da AGECOM também, 9, e aqui conosco também o Sam, que está participando desse bate-papo com o jornalista Marcos Teixeira, do Sistema Clube de Comunicação. Sam? Marcos, voltando um pouco no tempo, sim, eu queria entender
como você se formou? Assim, como era sua vida, sua família, sua casa? Onde é que você recarrega suas baterias, sabe? Sim, na minha família, é nas minhas origens, né? Eu sou do sertão do Piauí, eu sou de São Félix do Piauí, que é de uma região ali pertinho de Santa Cruz dos Milagres, né? Santa Cruz é mais conhecida, é a terceira romaria do Nordeste. Eu vim muito cedo, né, para estudar em Teresina. Eu vim com 10 anos e ingressei muito cedo na universidade. Eu passei no vestibular naquela época com 17 anos e com 18 eu já era repórter, né? Então eu comecei muito cedo. Não era fácil. Eu era frequentador assíduo do RU, do Restaurante Universitário, na Universidade Federal do Piauí. Até hoje eu brinco, né, com os meninos que estão chegando lá na emissora, que são oriundos lá da UFP. Então eu estudei, foi assim, foi andando de ônibus. Eu ia de ônibus para Timon, porque onde eu comecei foi na TV Timon. Você imagina, eu acordava às 5 horas da manhã, ia para a Universidade Federal do Piauí, porque naquela época, no curso de comunicação, em todos os cursos, os primeiros 2 anos, a gente fazia prática esportiva, né? Então eu fazia prática esportiva de 7 às 8 da manhã e saía da Universidade Federal, pegava 2 ônibus, né, para chegar até Timon, porque foi lá onde eu comecei, né? Eu estagiava na TV Timon, que era afiliada ao SBT, que hoje é a Rede Meio Norte. Então, foi com muita luta, né? Foi ali buscando, né? Porque eu acreditava que realmente eu tinha potencial e tinha luta para crescer na minha profissão, era o que eu mais gostava. E aqui eu deixo um recado para você, jovem jornalista, repórter, se é isso que você quer, os obstáculos vão surgir, mas lute, persista, que vai dar certo no final. E Marcos, em relação a essa nova modernidade que estamos acompanhando, inclusive o Sam fez um apanhado aqui, as novas tecnologias, de certa forma, e o advento das novas redes sociais vieram para somar esse formato que já existe há bastante tempo na imprensa nacional, digamos assim. E essa onda de fake news, a avaliação de vocês em relação a isso? Assim, é uma temática que hoje a gente deve abordar, porque a fake news, eu costumo dizer que ela trouxe trabalho dobrado para o jornalista. Nós jornalistas, eu, por exemplo, que entro muito cedo na TV, tenho um quadro de política no Bom Dia, então eu monitoro os fatos ao longo da noite, às vezes até a madrugada, e cedinho, né, eu já saio ali pensando nas informações que eu vou repassar logo mais. Ou seja, nós jornalistas temos um trabalho de correr atrás da notícia, de correr atrás do fato, e ultimamente, veja só, nós tivemos uma outra obrigação, que é de desmentir o que foi criado, o que foi plantado, que é mentira. A ponto da Rede Globo criar um quadro, fato e fake, né? Olha só a que ponto nós não chegamos, né? De você ter que criar um quadro dentro do maior telejornal, da maior audiência do país, que é o Jornal Nacional, para dizer que tal notícia é uma mentira. Então, isso é muito triste. Então, aumentou o nosso trabalho, aumentou a responsabilidade do jornalista, e eu acho que a fake news deve ser combatida e, acima de tudo, os responsáveis devem ser punidos exemplarmente. Relacionado à questão do trabalho do jornalista, tem a parte que é esportiva, tem a parte que é policial e tem a parte que é política, que você, digamos assim, manja muito bem, né? Um dos desafios seu que causou mais impacto nesse trabalho na apuração do jornalismo político? Eu acho que o maior obstáculo no jornalismo político é você conviver com a fonte, né? Quem são suas fontes? São os políticos, são os partidos principalmente. E geralmente esse é um público que ele, quando ele te passa a informação, quando ele leva uma notícia, quase sempre há um interesse, né? Quase sempre tem um interesse particular, privado, por trás daquela informação. E aí é onde entra o crivo, né, do jornalista, de fazer essa separação, né, o que ele considera aquilo importante como notícia ou como algo que tem visa apenas atender um determinado interesse. Eu acho que essa é a principal dificuldade na cobertura do jornalismo político, é você saber lidar com isso, lidar com as fontes,
né, diariamente ali na transmissão dos fatos da notícia. Para você que está chegando aí no canal do YouTube, nós estamos aqui com o jornalista Marcos Teixeira, do Sistema Clube de Comunicação, e aqui ao nosso lado o jornalista Sam Almeida, que também está fazendo parte desse bate-papo. Sam? Marcos, ainda nessa linha de jornalismo político, recentemente teve um probleminha com um candidato. Sim. Que ele te interpelou de uma certa forma. Sim. E eu queria entender o que passou na sua cabeça e como lidar com essas coisas. Porque isso não eu tenho certeza que não foi a primeira vez. E talvez nem seja a última. Não seja a última. Então, como manter o sangue frio e responder apenas o que é necessário, né? Seguir a ética. Hoje mesmo eu conversava com um jovem jornalista sobre esse fato, né? E a gente falando exatamente sobre esse assunto. A nossa função como jornalista, como repórter, é perguntar, né? É perguntar. E disso eu não vou abrir mão nunca. Porque no dia que eu não puder mais perguntar, no dia que eu não puder mais informar as pessoas, aí eu vou lá para o meu interior, vou cuidar de outra coisa. Então, disso eu não abro mão, dessa possibilidade de perguntar e perguntar sempre, principalmente o que interessa às pessoas. Então, eu acho que essa é a nossa missão. Não tem nada de pessoal, né, nisso tudo. Eu acho que é um dever nosso, é uma missão nossa, né, porque a gente só vai poder reportar, a gente só vai poder informar se a gente perguntar. Então, eu acho que isso é inerente à profissão do jornalista, né? Eu acho que, de boa, né? Para mim passou, se tiver uma outra entrevista no outro dia eu vou perguntar de novo. Então, é a vida que segue. Então, isso né? É como se fosse um lutador que está acostumado a apanhar. Eu acho que faz parte, né? Eu acho que faz parte do nosso dia a dia, né? E esse foi apenas um dos fatos, mas eu já fui preso, né? Eu já fui preso por perguntar, né? Como é que foi isso? Eu fui fazer uma matéria aqui, isso no comecinho do exercício da minha atividade, no final da década de 90, e dentro de um órgão público, aqui, eu com o repórter cinematográfico e o motorista acabamos sendo detidos pelo diretor do órgão, porque a gente estava ali fazendo um trabalho investigativo. Então, eu acho que isso está muito ligado à nossa profissão, né? O trabalho do perguntar, o trabalho do investigar, o trabalho do desconfiar de tudo. Isso faz parte do nosso dia a dia. E relacionado a essa, ainda sobre a modernidade, a tecnologia, hoje nós com equipamento de celular, a gente consegue fazer muitas façanhas, digamos assim, tirar fotos, vídeos, e a gente vê que os programas de rádio, você apresenta um programa de rádio semanalmente no Sistema Clube de Comunicação, o programa Jornal da Clube, com o Marcelo Magno, e a participação é muito grande dos ouvintes. Como é que vocês fazem a triagem do que é enviado para vocês para saber se é verdade ou fake news daquele material que é passado, aquelas denúncias do ouvinte? Quando nós decidimos abrir o espaço para o ouvinte, essa era uma nossa preocupação, mas eu juro aqui para vocês, gente, 99,9% da participação das pessoas são participações voltadas ali para a prestação de serviço. Você não tem um desacato, você não tem um xingamento, né? Eu acho que ali no Jornal da Clube, o ouvinte, ele compreendeu qual era a nossa intenção e que a gente apenas estava abrindo o microfone para ele, né? Eu costumo dizer que ali a nossa função é encurtar a distância, né, entre as pessoas e a autoridade competente, né, para ouvir ou para responder determinada reclamação, sugestão, crítica, e as pessoas compreenderam isso. É assim, muita gente participa, o pessoal da produção vai selecionando ali, mas para você não ter um pedido isolado, né, mas que atenda toda uma comunidade. Mas assim, eu revelo aqui para vocês, praticamente não tem nada do ataque rasteiro, geralmente são as pessoas participando de forma séria, fazendo ali a crítica, uma reivindicação. E assim, foi muito bom a gente ter aberto aquele espaço, porque acabou sendo um espaço democrático, a gente coloca todo mundo dentro do que dá,
E o filtro é exatamente para você ter uma participação que possa representar um todo, né? Que não seja ali um fato isolado. Seguindo essa linha do ao vivo, né, e de dar voz ao povo, qual foi a maior complicação que você teve, que você teve ao vivo, que você teve que improvisar ali para não dar muito ruim? Às vezes você tá você vai entrar ao vivo na rua, né, na praça, em um ponto de ônibus, né? E aí eu costumo dizer que o repórter ele tem que ter muito jogo de cintura e muita preocupação. E é esse olhar para quem às vezes quer fazer o mau uso, né, para uma brincadeira, né, para uma chacota assim e tal. Eu te confesso assim, graças a Deus nunca teve, né? Nunca teve ao vivo. Já aconteceu comigo de esquecer um número, né? De entrar ao vivo e falar, pensando que estava gravado 1, 2, 3, achando que ali eu ainda estava gravando, né? Iniciar uma gravação e tal. Mas com as pessoas, assim, nada assim de muito exagerado, não. E eu entro muito preocupado, né? Quando é aquele vivo ali que você está no meio da rua, né? Você está num ponto de ônibus, você está cobrindo uma greve, né, uma manifestação pública, né, de que as pessoas possam compreender que aquele espaço é para que elas possam se manifestar de forma correta e lembrar que em casa tem famílias inteiras acompanhando. Ok, nós estamos conversando aqui com Marcos Teixeira, jornalista, advogado. Nós vamos deixar aqui facultado para ele uma fala já em fase de conclusão do programa, né, Sam? E de já também agradecê-lo pela presença, por ter atendido aqui essa solicitação, não só da professora, mas também dos alunos do curso de jornalismo aqui da Faculdade Estácio. Bom, Sam? Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme, né? Primeiro conhecê-lo, depois ter esse papo, ter essa oportunidade, não é todo dia que a gente pode conversar com alguém. E as portas estão abertas, né? Volte mais vezes, nós vamos adorar falar com você novamente sobre outros e outros temas. Quem sabe saber um pouco mais se você gosta de filme, de desenho, enfim. Mas enfim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer aqui a minha colega, né, a Cíntia, foi minha colega de redação, né? Trabalhamos juntos em portais de notícia, por exemplo. Agradecer a vocês aqui, foi bom esse bate-papo. Eu gosto muito aqui dessa relação com alunos, né? Com os estudantes de jornalismo. Às vezes a gente não vem porque tem uma vida ali, né, na correria, mas quero agradecer a oportunidade e estou muito feliz aqui, assim, e de coração eu espero ter contribuído aqui com esse debate, com a aprendizado de vocês que já estão prontinhos, viu? Muito obrigado. Ok, o programa. Certo, obrigado, Marcos. Obrigado a você que acompanhou também o nosso I9 Podcast desta quinta-feira, hoje dia 24. O programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo e também de publicidade e propaganda da Faculdade Estácio.